quero abraçar, cumprimentar aos companheiros e companheiras militantes do PT que fazem esse curso. Eu estou me dedicando hoje, principalmente, a rodas de conversa, a diálogo cara a cara, a conversas com a base do PT, com a militância do PT, principalmente com a formação, porque eu acho que essa foi uma das lacunas na nossa história política. História que eu vou abordar aqui, do nascimento do PT, dos primeiros movimentos para o PT se constituir enquanto partido, da nossa relação com um projeto de país, com um projeto de sociedade, dessa relação intrínseca do PT com o povo, dessa identidade que mesmo com todos os ataques, com todo o sectarismo, com toda a violência, não foi quebrada, pelo contrário, o PT hoje está com 20% da aceitação do eleitorado brasileiro, e falar também de como essa identidade foi construída em momentos cruciais, porque a história de um partido ela é uma história escrita nas ruas, nos enfrentamentos, nas derrotas, nos embates, nas frustrações. Ela não é uma história escrita apenas na academia nem nos livros. Eu quero falar dessa história nos momentos em que o PT é como se fosse uma pessoa, criança, adolescente, juventude e maturidade. E é isso que nós vamos analisar nos vários momentos da história do PT. Um partido político é uma opção, é uma escolha, é uma adesão, é um programa, é uma estratégia, é uma tática. E ele ou é um partido da ordem ou um partido que quer mudar a ordem. O PT nasceu com a marca de mudar o sistema político brasileiro, o sistema econômico brasileiro e de representar os trabalhadores e as camadas populares. O PT nasceu na rua, nas greves, nos movimentos, nos enfrentamentos, nas ocupações, nos movimentos estudantis, no debate teórico. O PT nasceu no fogo da luta. Não foi apenas um debate acadêmico, que teve também o debate acadêmico. Teve também o debate teórico, mas ele nasceu basicamente como fruto de grandes experiências políticas no final dos anos 90 e no final dos anos 70 e início dos anos 80. O PT foi um dos poucos e quase o único partido de esquerda no mundo que nasceu incorporando a pluralidade política e ideológica a partir de uma definição estratégica de um partido anticapitalista, que foi o direito de tendência, o direito de debate interno, o direito de organização de pensamentos diferentes, e essa pluralidade marcou muito a história do PT. E o debate sobre o direito de tendência foi muito importante na história do PT, que teve presente nas definições sobre o socialismo petista. E esta marca, ela é a marca da história que se faz com suor, com paixão, com sangue, com sacrifício, com frustrações, com erros. Mas há uma questão central. O projeto político que orientou, que fundamentou, que selou o pacto de fundação do PT é um projeto político que marcou profundamente o Brasil e a história do Brasil. Portanto, o PT mudou o Brasil e o Brasil mudou o PT. O povo se identifica com o PT e o PT se identifica com o povo. Nós não somos a unanimidade, nós temos lado. Então, o PT é uma grande experiência política, uma experiência histórica, uma grande identidade. O PT sempre teve um lado, foi o lado do povo, o lado dos trabalhadores, o lado dos excluídos, o lado dos oprimidos, o lado dos discriminados, o lado dos que nunca tiveram vez neste país. A história política brasileira, ela foi marcada ao longo da nossa formação
por mudanças sempre realizadas por cima, no pacto das elites, com o lema de vamos mudar alguma coisa para que nada mude. O PT nasceu e cresceu para quebrar essa lógica de construir uma alternativa popular, democrática, uma alternativa socialista. E eu acho que isso se materializa em vários momentos da história do PT. Em primeiro lugar, há um momento em que o PT precisava existir, precisava dizer o que ele é. Foi exatamente até as eleições a segunda campanha eleitoral do PT, que foi de 86, as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. O PT, ele nasceu num processo de fim da ditadura militar, com uma transição lenta, gradual e segura, quer dizer, mais ou menos uma transição de manter os elementos básicos do regime de ditadura militar, do regime de propriedade privada, do regime de submissão ao capital estrangeiro, de manutenção das desigualdades, de falta de políticas públicas, de uma democratização, vamos chamar assim, por cima, e não uma democratização radical da relação da população e do povo com o Estado. E o PT também nasceu das lutas populares, principalmente da luta dos trabalhadores, dos sindicalistas, da luta do ABC, da luta da população mais pobre contra o custo de vida, da luta dos estudantes, que foi exatamente pós-reorganização da UNE, da luta pela reforma agrária, o fortalecimento da CONTAG, depois o nascimento e o crescimento do movimento Sem Terra, da luta pelo direito de moradia e da luta por saúde pública, da luta por políticas de defesa dos interesses da população. Foi uma junção de políticas públicas, que a gente podia catalogá-las na ideia do estado do bem-estar social, com uma democratização do país. Essa democratização foi uma democratização que deu como resultado o colégio eleitoral. Por isso que o PT foi contra ir ao colégio eleitoral. E foi correto o PT não ir ao colégio eleitoral. O PT participou intensamente desde a luta das greves, da luta dos trabalhadores do ABC, dos metalúrgicos do ABC, da luta contra a caristia, da luta dos estudantes, da luta pela reforma agrária, como também da campanha das diretas, que foi uma das maiores campanhas realizadas no Brasil enquanto movimento de massa. E nós nos constituímos num polo à esquerda de uma transição que foi pactuada de não mexer nas estruturas centrais do Estado brasileiro e da ordem econômica. E esse foi o processo que marcou, no meu entendimento, o início, vamos dizer assim, a infância do PT. A partir da Assembleia Nacional Constituinte e da campanha para as prefeituras de 88 e depois, principalmente, a campanha do Lula presidente em 89, o PT entrou numa adolescência, uma adolescência marcada porque ele tinha que falar para a sociedade, tinha que falar para os seus representados, tinha que falar para os seus filiados, para os seus eleitores, tinha que falar para a sociedade enquanto uma opção programática, uma opção estratégica e tática. E eu acho que isso foi muito importante. A nossa campanha eleitoral de 86 para a Assembleia Nacional Constituinte, cujo puxador de voto foi o Lula, depois a intervenção na Assembleia Nacional Constituinte, e nós participamos intensamente da Assembleia Nacional Constituinte, assinamos a Constituição, vou deixar isso claro, mas nós fizemos uma declaração de voto, que essa declaração de voto é muito atual, porque ela diz respeito a algumas questões que estão presentes na crise política hoje. Nós fizemos uma declaração de voto criticando os dispositivos da Constituição sobre o Poder Judiciário, sobre o direito de propriedade de maneira absoluta, como foi colocado, sobre o monopólio dos meios de comunicação, sobre o papel da segurança pública e das Forças Armadas e sobre a questão da tortura não ser tipificada como crime contra a humanidade.
são temas que estão dentro de uma atualidade política importante no momento que a gente vive hoje. E ao passar por essa travessia, que foi muito importante, o PT também constituiu, e é necessário relatar, que os grandes embates que o PT fez, como o embate do colégio eleitoral, o embate da campanha das diretas, o embate de apoio às greves, coincidiu também com embates internos. Foi exatamente em 87 que o PT realiza o 5º encontro nacional, que foi essencial para definir uma estratégia de revolução democrática e popular com os valores socialistas. Esse foi um encontro realizado em Brasília e essa definição foi muito importante para o PT começar a elaborar um projeto para o país. Isso foi um marco importante. Deste marco importante, em 87, nós terminamos a década de 80 e iniciamos a década de 90, coincidindo a campanha do Lula presidente em 89, a vitória das prefeituras em 88 e a luta no início dos anos 90 contra, e foi a primeira elaboração que foi feita no Brasil, contra as políticas neoliberais de privatização, da discussão do Estado mínimo, da globalização, do discurso da classe dominante do fim da luta de classe, do fim da história. O PT foi um elemento fundamental para fixar uma posição de esquerda, uma posição oposta a essa hegemonia que nascia com o fim do Muro de Berlim, com a crise das experiências socialistas e o fim da União Soviética. E o PT firmou uma posição à esquerda que está materializada numa resolução do 7º encontro, 6º, 7º encontro, que foi a concepção do socialismo petista, a associação do socialismo com a democracia e a democracia com o socialismo. A ideia do socialismo como valores de emancipação dos trabalhadores, das massas populares, e a definição de uma concepção de radicalização da democracia como elemento essencial na definição dos parâmetros do socialismo petista. Isso marcou, a partir dessas definições, os trabalhos e as definições do PT nos vários encontros que nós realizamos. E fizemos desse processo aí uma outra experiência política que tem que ser bem avaliada na história do PT, que foi a luta contra o governo Collor, uma luta que foi um marco na história do PT e da história do país, e uma luta contra o pacote de privatizações que começou com o governo Collor. E vivemos uma fase decisiva, que foi um marco na história do PT, que marcou todos os anos 90, foi a luta contra as privatizações. Houve um processo de privatização da área de serviço, da telefonia, do satélite, dos portos, início de privatização do sistema de telecomunicação, do sistema portuário, do sistema de comunicação de telecomunicações e da definição sobre o conceito de empresa nacional, de uma adesão no governo Collor e depois do governo Fernando Henrique Cardoso dos pressupostos do neoliberalismo econômico dentro de uma visão ideológica. O PT foi uma força fundamental na oposição a esse modelo. E nesse período, foi um período de grave crise econômica. É o período dos chamados pacotes econômicos, da crise do México, da crise da Rússia, da crise da Europa, da crise do dólar, da crise das privatizações, e o PT foi uma voz ativa, organizada, que construiu um polo de crítica, de combate ao processo de privatização que marcou esse período, principalmente no governo Fernando Henrique Cardoso. O governo Collor teve um período curto, não viabilizou
o programa neoliberal integral, e ele é retomado no governo Fernando Henrique Cardoso com a eleição dele em 94, com a bandeira do Plano Real. E esse processo foi fundamental, o PT ter construído um polo alternativo, um polo de oposição e construído um movimento de massa. Nessa experiência, as formulações que o PT fez eram as mais adequadas para aquele momento, quer dizer, a gente começava a crescer nos espaços institucionais, elegendo prefeitos, governadores, e alguns, poucos, mas alguns, crescendo principalmente a bancada federal, que foi num crescente de 6 para 16, depois para 32, depois para mais de 60, fomos sempre crescendo na luta institucional. E nós formulávamos a ideia do PT, ao conquistar espaço institucional, ele manter um pé no institucional, mas um pé na luta social, na mobilização popular, na mobilização de rua, na discussão com a sociedade. Esse foi um dilema que marcou a história do PT até o momento atual, porque a partir das vitórias que nós tivemos, principalmente em 2000, nas eleições municipais, com vitória nas principais capitais do país, e na preparação da campanha do Lula de 2002, considerando que nós tínhamos passado por 3 eleições, a primeira foi em 89, a segunda 94 e a terceira foi 98. Eleições difíceis. E nessas eleições difíceis, o PT começou a elaborar, isso é uma outra fase da história do PT, um programa que marcou também a história da elaboração estratégica do PT, que chama um Programa Democrático Popular, que teve como principal idealizador, principal articulador, principal incentivador, o principal elaborador, o companheiro Marco Aurélio Garcia, que faz muita falta para o PT nos dias de hoje. E este programa marcou a disputa de 94, continuou presente em 98, e ele é retomado em 2002 com uma nova elaboração. E aí o PT faz uma inflexão depois de 3 derrotas eleitorais para presidente da República. Na 4ª eleição, o PT faz uma inflexão no programa, nas alianças e, evidentemente, a institucionalidade vira prioridade na vida do PT. Isso coincide com um período de descenso, um período de baixa intensidade da luta social, da luta popular. Isso fala por si só sobre o que vai acontecer, principalmente com a vitória nossa em 2002 e a posse do Lula em 2003, que foi um outro momento importante da história do PT, em que, até aquele momento, a esquerda era uma expectativa. Com o governo Lula, a esquerda passou a ser uma realidade na política de distribuição de renda, na política de crescimento econômico e na política de soberania nacional, com uma diplomacia autônoma, soberana, altiva e ativa, que são os 3 aspectos fundamentais. E foi também um momento em que o Brasil, a exemplo do que aconteceu na Assembleia Nacional Constituinte em 87 e 88, o Brasil mostrou a sua cara. As manifestações, as pressões, a participação popular, as várias conferências, os vários movimentos sociais, as várias identidades, as várias reivindicações, foi um elemento fundamental do que eu chamo uma espécie de revolução pela cidadania, sem sangue, sem morte, sem guerra. E foi exatamente isso que possibilitou uma experiência vitoriosa, que foi a experiência do governo Lula e Dilma, que é uma fase importante na história do PT. É claro que essa experiência, e eu retomaria a discussão sobre a organização do Estado brasileiro, desde a transição da ditadura para a democracia, e mesmo com a Constituição de 88, os elementos essenciais do Estado estavam mantidos. O sistema de propriedade, o sistema de segurança, o sistema de defesa, o sistema de justiça e o sistema político.
E essas estruturas do Estado brasileiro foram mantidas intactas, não realizamos mudanças, não enfrentamos reformas profundas nessas estruturas. Exatamente essas estruturas que hoje se pactuam. Se pactuaram para fazer o golpe e se pactuou para manter os interesses financeiros, os interesses econômicos, os interesses do sistema de dominação imperialista e, ao mesmo tempo, o sistema de concentração de renda, de concentração do monopólio da mídia, de um sistema eleitoral que não é democrático nem transparente, de um sistema de segurança pública que transforma a segurança como se fosse uma guerra permanente e um sistema de relação do Estado com a sociedade que é marcado pelo autoritarismo, que é marcado pelo mandonismo, é marcado por uma concepção autoritária, oligárquica. Esse é o grande problema que nós enfrentamos e devíamos ter enfrentado de maneira mais clara, mais eficaz, mais determinada, principalmente nessa experiência de governar o Brasil. E hoje nós estamos vivendo uma outra experiência, de uma certa maneira é uma espécie de, primeiro tem uma espécie de retorno, a ideia de que a resistência popular, a mobilização social, criar polos do poder popular é algo fundamental. Em segundo lugar, quer dizer, a gente compreender e fazer uma caracterização de que hoje nós enfrentamos uma espécie de ditadura velada em que há uma união do poder judiciário com o poder midiático e com a tutela militar, respaldado pelos interesses do capital financeiro, do rentismo e dos grandes conglomerados imperialistas. Eu acho que é uma nova fase da luta política no país. Nós tivemos a fase da transição da ditadura para a democracia, tivemos a fase da ditadura para a democracia com a Assembleia Nacional Constituinte, tivemos as experiências dos pacotes econômicos, principalmente no governo Fernando Henrique Cardoso, e passamos por uma experiência de crescimento, de autonomia e de distribuição de renda, e agora estamos passando por uma experiência de grande retrocesso. Eu acho que é o destino do país, é o destino da nação que está em jogo nesse processo. Ou nós teremos um país soberano, democrático, justo, ou teremos uma barbárie marcando essas relações em que você tem por cima um Estado autoritário e por baixo o fascismo permeando as relações sociais, permeando as relações comunitárias, permeando as relações, aprofundando o apartheid social tradicional e dando uma nova feição fascista com intolerância, com violência, com a cultura do ódio, com a cultura do medo. Eu acho que o PT enfrenta um novo desafio na sua história política. Uma história política em que ele deve fazer um balanço essencialmente positivo. Nós estamos sendo combatidos pelo que realizamos. As lições que nós devemos tirar é porque que nós não fizemos reformas profundas, porque que nós não disputamos corações e mentes, porque nós deixamos de investir na luta social, na luta popular, que foi de onde nasceu o PT. O PT não seria essa experiência histórica sem a luta social, sem a luta popular, sem a luta dos bairros, sem a luta das fábricas, sem a luta pela reforma agrária, sem a luta dos estudantes, sem a luta das mulheres, sem a luta dos negros, sem a luta dos índios, sem a luta dos quilombolas. É esta base que o PT tem que reaglutinar com uma militância política, uma militância socialista, democrática, uma militância popular. E eu acho que esse é o grande desafio. E esse desafio vai exigir do PT uma unidade à esquerda, uma unidade com os movimentos sociais, com os movimentos populares, com os partidos que têm mais afinidade, e a gente deixar claro que é necessário uma unidade estratégica com a esquerda. E as alianças pontuais não podem substituir as alianças estratégicas permanentes que diz respeito a mudanças estruturais da estrutura econômica do país, da estrutura política do Estado brasileiro, das estruturas que vêm historicamente de uma tradição oligárquica, escravocrata, violenta, que marca
o caráter da classe dominante brasileira.